Estamos a terminar o ano litúrgico B, em que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho mais lido nas nossas igrejas e nas nossas liturgias. Neste fim de tempo litúrgico, somos convidados a pensar o fim dos tempos. É o que está explícito no Evangelho de hoje, o Evangelho segundo São Marcos, em que Jesus, numa linguagem apocalíptica, fala do fim dos tempos. Mas temos primeiro que perceber o que é o Apocalipse, que utiliza uma linguagem misteriosa, uma linguagem criptada, escrita para cristãos que vivem momentos de profunda angústia por causa da perseguição, que é o tempo dos mártires, que dura quase 3 séculos. Estamos diante de uma linguagem que não deve ser entendida por todos, mas só os cristãos a entendiam. Nós hoje precisamos de muitos meios literários e não só para tentar perceber a linguagem do Apocalipse de São João. Mas não é só o Apocalipse de São João que tem linguagem dita apocalíptica. Também vemos em todos os Evangelhos Jesus a fazer referências apocalípticas, como vemos hoje. Mas também é preciso entender e não levar absolutamente à letra a linguagem de Jesus quando fala em Apocalipse. E devido à intensidade das perseguições e à grande angústia que os primeiros cristãos viviam, acreditavam mesmo que o mundo ia acabar brevemente, baseados numa interpretação menos correta daquela frase que está aqui no Evangelho segundo São Marcos: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mas a intenção de Jesus é diferente. Devemos tentar perceber também os elementos da linguagem de Jesus. E quando Jesus fala do Apocalipse, fala sempre de sinais do céu. Sinais do céu são, por exemplo, o sol que perde o seu brilho, a lua que deixa de refletir a luz do sol, as estrelas que desabam, o cosmos que se transforma numa espécie de caos. Ora, não nos esqueçamos que, ao longo da Sagrada Escritura, há sempre uma condenação do paganismo que consistia, em grande parte, na adoração das divindades do cosmos, do sol, da lua e das estrelas. E, portanto, essa divinização é combatida pelos profetas ao longo de todo o Antigo Testamento, que eles próprios dizem: Deus não passará, mas as estrelas vão passar, porque as estrelas não são deuses. E o próprio Jesus diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A intenção de Jesus, a intenção primeira de Jesus nessa linguagem é: mantenhamos a esperança, tudo passará, só eu não passarei. As estrelas vão de passar. E então será a vitória final, a vinda do Filho do Homem. Então hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Isto não é uma linguagem de poder. Isto é uma linguagem da vitória da fé em Jesus Cristo, que é a única resposta que o mundo precisa. De todos os apocalipses que a história da Igreja já viveu, a vitória de Jesus Cristo é sempre a mais importante. E os evangelistas não se cansam de dizer que Jesus é o Alfa e o Ômega, está no princípio e no fim. E a vitória final terá o nome Jesus. É nisto que nós acreditamos. E no mundo em que vivemos hoje, desgarrado, cheio de pobreza, cheio de desigualdade, cheio de violência, cheio de imediatismo, cheio de falta de fé, cheio de busca de sentido para além do verdadeiro sentido que a vida tem, nós, os cristãos, somos aqueles que acreditamos que a verdadeira resposta que o mundo precisa tem um nome. Esse nome é Jesus. Não podemos esquecer-nos também a recomendação do Papa para este domingo. É o Dia Mundial dos Pobres. Na sua mensagem, o Papa convida-nos mais uma vez a ser uma igreja que tem uma opção preferencial pelos pobres. Uma igreja que esquece o pobre é uma igreja que esquece Jesus. É uma igreja que louva a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele. E nós, os cristãos, não podemos esquecer isto. Aliás, este é um dos grandes lemas do Papa, quando foi eleito, quando o seu nome foi dito no conclave para ser eleito. O cardeal que estava ao lado de Bergoglio, que era o cardeal de São Paulo, agora se não me engano, diz: não se esqueça dos pobres. E foi neste sentido que ele escolheu o nome Francisco. E os seus gestos proféticos são gestos que relevam de uma forma
suprema a importância da nossa relação com o pobre, que não é uma relação de esmola, que não é uma relação de fazer apenas alguns gestos desgarrados para libertar o peso da nossa consciência, mas é uma linguagem que precisa, uma atitude fundamental do cristão, é a atitude de quem vê no pobre um outro com a mesma dignidade, um outro que me apela ao gesto de misericórdia. É o pobre que me salva. E há muitas faces da pobreza nos nossos dias, imensas. A solidão, o abandono, a doença, a incompreensão, a pobreza mesmo económica, a pobreza envergonhada, consequência de um mundo em convulsão. Há tantas formas de pobreza, tantas formas de tragédia social que nós nem temos mãos a medir. Um cristão não pode ficar para dentro das portas da igreja, tem que sair, tem que dar sentido à sua vida e nunca poderá esquecer aquela frase de São Paulo: há muito mais alegria em dar do que em receber.